E se todo um povoado simplesmente desaparecesse sem deixar nenhum tipo de rastro, deixando tudo para trás? Isso seria muito estranho, não é verdade? Foi isso que aconteceu em um vilarejo próximo ao lago chamado Anjikuni, no Canadá, onde uma vila inteira de esquimós desapareceram em meados de 1930, sem deixar nenhuma pista que pudessem solucionar o sumiço das pessoas. No vídeo de hoje, você vai saber um pouco mais sobre esse mistério. Você está no canal Mistério Oculto e agora iremos conferir o mistério caso de uma vila que desapareceu sem deixar nenhum tipo de rastro. Vila Anjikuni, 1930. Em uma noite de 1930, enquanto o impiedoso inverno dardejava neve pela paisagem abandonada ao longo do extremo norte canadense, um caçador de peles chamado Joe Labelle enfrentava o frio em sua caminhada pela extensão do rio Kazan, na região de Kivalik, em Nunavut. Ele procurava pela vila de povos Inuits, membros de uma nação de indígenas de esquimós que habitavam a Groenlândia, o Canadá e o Ártico, localizada às margens do lago Anjikuni. Esse local havia se tornado seu porto seguro durante as suas expedições. Lá, desde que os descobriu, sempre foi muito bem recebido pela calorosa companhia dos moradores da comunidade, que era movimentada, barulhenta e musical. Só que naquela noite, não aconteceu isso. Labelle foi recepcionado pelo silêncio, pela escuridão e, principalmente, pelo que se tornaria um dos maiores mistérios da história. Tudo que ele se deparou foi com a escuridão e o silêncio total. A vila estava completamente deserta. Apenas 2 semanas antes, a última vez em que ele estivera lá, a vila era um assentamento agitado estilo de vida, com crianças correndo e brincando, mulheres tecendo roupas, homens carregando madeira e conversando nos alpendres. Mas agora que a vila estava vazia, era um silêncio mortal, onde nem os animais eram ouvidos, apenas o ruído do vento e das janelas de madeira que eventualmente batiam. Sem encontrar uma alma viva, o caçador procurou desesperadamente por pistas que o levassem a explicar a situação. No lago, ele viu que os caiaques dos esquimós ainda estavam nos seus devidos lugares, intactos. As casas estavam totalmente abertas, como de costume. Ele investigou cada uma das cabanas e barracas na esperança de achar sinal de vida, ao menos um indício de que havia causado uma migração forçada, mas para o seu desapontamento, descobriu nas cabanas estoques de comida, armas e peles, que jamais teriam sido deixadas para trás. Ao encontrar numa cabana, encontrou um lugar vazio. A fumaça vinha na ladeira que era usada para cozinhar. Uma panela com cozido de peixe havia sido abandonada no fogo e Uma panela de peixe havia sido abandonada no fogo. O conteúdo estava queimado como se estivesse no fogo por muito tempo. Em um outro abrigo, encontrou uma mesa posta e restos de comida ainda nos pratos. Em outro, achou um casaco descartado no chão ainda com agulha e linha. É como se a pessoa que estivesse costurando tivesse sido abruptamente interrompida. Não havia sinais de luta ou confusão. Se a vila tivesse sido atacada por saqueadores, os habitantes teriam reagido. Tudo estava em perfeito estado, com exceção das pessoas que haviam sumido. Era como se a comunidade inteira de 2.000 pessoas tivessem deixado subitamente as suas casas no meio de um dia normal. Mas havia outro detalhe que Labelle verificou, profundamente estarrecido. Não havia rastros no chão indicando que as pessoas saíram do acampamento. Tomado pelo medo, Joe Labelle seguiu noite adentro, enfrentando temperaturas baixíssimas rumo ao escritório telegráfico do distrito mais próximo, onde contou que havia visto uma mensagem de emergência que foi enviada para o quartel da Royal Canadian Mounted Police, a polícia montada canadense. Os canadenses nunca tinham ouvido uma história parecida, e uma expedição foi imediatamente organizada a fim de investigar a vila, sendo também empreendida uma busca ao longo das margens do lago Anjikuni. Ao chegar no acampamento deserto, os policiais canadenses encontraram 2 novas evidências que insinuavam a possibilidade de que houvesse ocorrido um evento sobrenatural. Em primeiro lugar, descobriram que os esquimós não levaram os seus trenós puxados por cachorros, como Joe Labelle afirmou em início. Extremamente, as carcaças dos cães huskies foram encontradas cobertas de neve, acumulada pelo vento nas cercanias do acampamento. Eles morreram de inanição. Em segundo lugar, o relatório dos policiais que conduziram a busca revela que o cemitério do vilarejo havia sido profanado. Para acrescentar outro elemento inexplicável, os policiais verificaram que a terra do cemitério havia sido removida em montes uniformes depositados ao lado de cada sepultura, evidenciando que o trabalho não havia sido realizado por animais escavando.
Além disso, o solo estava tão congelado que parecia petrificado e seria impossível escavá-lo à mão. Os esquimós não poderiam de maneira alguma ter viajado sem um dos seus meios de transporte típicos, os trenós ou os caiaques, e jamais deixariam os seus cães morrerem de uma forma tão lenta e dolorosa, sendo que esses desempenham uma função essencial para a sobrevivência das comunidades isoladas pela neve e gelo. Ainda assim, eles partiram e os cachorros foram deixados para trás. O segundo enigma, a sepultura aberta, era o bastante para os de etnólogos familiarizados com o comportamento da tribo estranharem, considerando que a profanação dos mortos é um dos mais sérios tabus para o povo inuit. Qual a explicação para que as sepulturas tenham sido perturbadas? Luzes estranhas. Se essas histórias fossem estranhas o suficiente, os oficiais que estiveram no local afirmaram categoricamente no enquanto exploravam os arredores do lago Anjikuni e viram estranhas luzes pulsantes no horizonte. Nenhuma dessas luzes parecia natural ou com algo que eles já tivessem visto anteriormente. No caminho até o lago Anjikuni, o grupo de resgate parou numa cabana que pertencia ao caçador chamado Armand Laurent e ouviram do homem e de seus 2 filhos que algo estranho vinha acontecendo nas últimas noites. Eles haviam visto uma espécie de luz muito brilhante nos seus noturnos e estranhos objetos em forma de cilindro sobrevoando a área do lago Anjiuni. O caçador havia proibido seus filhos de deixar a casa e nenhum deles se separava de seus rifles de caça. Os 3 contaram que tais objetos voavam sem produzir o menor som e que por vezes ficavam nos céus imóveis. Algumas investigações, as autoridades concluíram que os habitantes do vilarejo haviam simplesmente partido em algum tipo de migração sazonal, porém, sem nunca rastrear tal rota de migração ou ao menos explicar o porquê não haviam nenhum rastro recente. Ou seja, o que seria virtualmente impossível, considerado que a migração tivesse sido realizada às pressas. Além disso, por que teriam abandonado nas tendas os seus bens mais preciosos e seus animais? O mistério sobre o que pode ter acontecido jamais foi desvendado, e a região do lago Anjikuni é evitada pela maior parte das tribos e, noite após o acontecimento, circularam várias histórias sobre a suposta maldição existente na área da tragédia final e, de fato, nenhuma outra tribo inuit vive mais no local. Mas e você? O que acha que realmente aconteceu nesse vilarejo? Conta pra nós! Bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva para mais mistérios assim. Valeu e até uma próxima aqui do Mistérios Oculto.